O chão treme sob seus pés. O som do trem se aproxima, um rugido ensurdecedor que abafa seus pensamentos. 5 vidas lá embaixo, amarradas aos trilhos, alheias ao destino que se aproxima. Uma alavanca à sua frente, a única esperança, a única saída. Mas ao puxá-la, você desvia o trem, condenando uma outra vida, solitária em um trilho lateral. O suor escorre pela sua testa, o coração pulsa descontroladamente. Uma decisão, uma escolha impossível, o peso de um destino em suas mãos. Essa cena, tão vívida e perturbadora, é a essência do dilema do Tralli. Um experimento mental que transcendeu os livros de filosofia e invadiu a cultura popular, nos desafiando a confrontar nossas próprias contradições morais. Mas por que essa simples pergunta? Esse cenário hipotético exerce um fascínio tão grande sobre nós. Talvez porque ele espelha as decisões difíceis que enfrentamos em nossa vida cotidiana, aquelas escolhas onde não há caminhos perfeitos, onde cada opção carrega consigo um fardo de culpa e arrependimento. Pense nas vezes em que você teve que escolher entre o bem-estar de um amigo e a sua própria ambição profissional, ou quando se viu dividido entre a lealdade à sua família e a busca pela sua própria felicidade. A vida nos apresenta, constantemente, a dilemas do Tralli em menor escala, situações que nos forçam a ponderar valores, a calcular consequências, a nos perguntar quem somos e no que acreditamos. Além de Bata, em sua sabedoria, nos lembra que a filosofia não elimina a confusão, mas nos ajuda a conviver com ela de forma mais inteligente. E é essa a proposta deste vídeo. Não oferecer respostas fáceis para o dilema do Tralli, mas sim explorar as profundezas desse dilema, entender por que ele nos perturba tanto e o que podemos aprender com ele sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos cerca. Vamos juntos desvendar as camadas desse enigma ético, mergulhar nas nuances da moralidade e questionar as bases de nossas convicções. Porque, no final das contas, o dilema do Tralli não é apenas sobre um trem e uma alavanca. É sobre o que significa ser humano. No coração do dilema do Tralli reside um choque de titãs ético, um confronto entre duas escolas de pensamento, que moldaram a nossa compreensão da moralidade, o utilitarismo e a deontologia. O utilitarismo, com sua busca incessante pela maior felicidade para o maior número de pessoas, nos convida a um cálculo frio e racional. Quantas vidas podem ser salvas? Qual ação maximizará o bem-estar geral? No contexto do dilema do Tralli, a resposta utilitarista parece clara. Desvie o trem, sacrifique uma vida para salvar 5. A matemática da moralidade, aparentemente, resolve o problema. Mas a deontologia, com sua ênfase nos princípios morais absolutos, nos adverte contra essa simplificação. Para o deontólogo, certas ações são intrinsecamente erradas, independentemente de suas consequências. Mentir, roubar, matar, esses atos violam princípios fundamentais da moralidade e não podem ser justificados, mesmo que levem a um bem maior. No dilema do Tralli, a deontologia nos confronta com a proibição de matar. Desviar o trem, mesmo para salvar 5 vidas, envolve a ação direta de causar a morte de uma pessoa. O fim não justifica os meios, proclama o deontólogo, nos lembrando que a moralidade não se resume a um cálculo de resultados. O dilema do Tralli, portanto, se torna um experimento mental que nos força a escolher entre essas duas éticas. Ao puxar a alavanca, abraçamos o utilitarismo, priorizando o bem-estar coletivo em detrimento de um indivíduo. Mas ao fazê-lo, quebramos um princípio moral fundamental, a proibição de matar. A angústia que sentimos ao contemplar essa escolha reflete o nosso desconforto com a violação de um desses princípios. Estamos dispostos a sacrificar um valor fundamental em nome da maximização da felicidade? Essa é a pergunta que o dilema do Tralli nos lança. Mas a complexidade do dilema se revela ainda mais em suas variações. Considere a versão do homem gordo na ponte. Imagine que você está em uma ponte sobre os trilhos, observando o trem desgovernado se aproximando. Ao seu lado, está um homem corpulento. A única maneira de parar o trem e salvar as 5 vidas é empurrar o homem da ponte, usando seu corpo, para bloquear a passagem do trem. A maioria das pessoas, mesmo aquelas que se mostram dispostas a puxar a alavanca no cenário original, hesitam em empurrar o homem da ponte. Por quê? A lógica utilitarista permanece a mesma.
uma vida sacrificada, para salvar 5. Mas a ação de empurrar o homem da ponte parece muito mais pessoal, muito mais intencional, muito mais violenta. O papel da intenção e da proximidade se revela aqui. Ao puxar a alavanca, a morte da pessoa no trilho lateral parece ser um efeito colateral, uma consequência indireta de nossa ação. Mas ao empurrar o homem da ponte, a sua morte se torna um meio para atingir o fim desejado. A proximidade física com a vítima também intensifica o nosso desconforto. Ver o rosto do homem, sentir o peso do seu corpo, enquanto o empurramos. Tudo isso torna a ação muito mais repugnante. As implicações do dilema do Tralli se estendem para além dos limites da filosofia abstrata e invadem a nossa vida real. Decisões médicas, políticas públicas, dilemas empresariais todos nos confrontam com a necessidade de equilibrar princípios morais conflitantes e de ponderar as consequências de nossas ações. Um médico que precisa decidir qual paciente receberá um órgão escasso. Um político que precisa escolher entre aumentar impostos ou cortar gastos sociais. Um empresário que precisa decidir entre maximizar lucros ou proteger o meio ambiente. Todos enfrentam seus próprios dilemas do Tralli. O utilitarismo e a deontologia podem nos guiar nessas situações, oferecendo diferentes perspectivas e critérios para a tomada de decisão. Mas também podem nos confundir, nos deixando paralisados pela complexidade da situação e pela incerteza do resultado. Não há respostas fáceis, nem soluções perfeitas. O dilema do Tralli nos lembra que a moralidade não é uma ciência exata, mas sim uma arte sutil, que exige reflexão, empatia e, acima de tudo, a coragem de confrontar as nossas próprias contradições. Mas o dilema do Tralli não é apenas um problema para filósofos e teóricos da ética. A neurociência, com suas ferramentas de investigação do cérebro, tem lançado luz sobre os mecanismos neurais que subjazem às nossas decisões morais. Imagine que existe um botão da decisão em seu cérebro, uma área responsável por ponderar os diferentes fatores e gerar uma resposta diante de um dilema ético. A neurociência está desvendando os circuitos complexos que compõem esse botão, revelando os papéis distintos do córtex pré-frontal ventromedial, da amígdala e de outras regiões cerebrais. O córtex pré-frontal ventromedial, ou VMPFC, desempenha um papel crucial nas decisões morais. Essa área do cérebro está envolvida na integração de emoções e razão, permitindo-nos avaliar as consequências de nossas ações e tomar decisões que estejam alinhadas com nossos valores. Estudos têm demonstrado que pessoas com danos no VMPFC tendem a apresentar uma maior propensão a escolhas utilitaristas frias. Sem a influência das emoções, elas se tornam mais propensas a sacrificar um indivíduo em nome do bem-estar coletivo, independentemente do quão repugnante essa ação possa parecer. A amígdala, por outro lado, é o centro emocional do cérebro. Ela desempenha um papel fundamental na detecção de ameaças e na geração de respostas de medo e aversão. No contexto do dilema dos Tralli, a amígdala é responsável por disparar um alarme emocional diante da ideia de causar dano diretamente a outra pessoa. A repulsa que sentimos ao contemplar a ação de empurrar o homem da ponte, por exemplo, é em grande parte devido à ativação da amígdala. Essa resposta emocional nos impede de agir de forma puramente racional, nos lembrando que a moralidade não se resume a um cálculo de custos e benefícios. Essas duas áreas do cérebro, o FPSC e a amígdala, fazem parte de um sistema de raciocínio dual, que coloca em competição o pensamento racional associado ao utilitarismo e a intuição emocional associada à deontologia. Diante do dilema do Tralli, esses dois sistemas entram em conflito, gerando a angústia e a incerteza que caracterizam a nossa experiência. O pensamento racional nos impele a maximizar o bem-estar geral, enquanto a intuição emocional nos adverte contra a violação de princípios morais fundamentais. Estudos com ressonância magnética funcional, ou FRI, têm permitido aos neurocientistas observar quais áreas do cérebro são ativadas ao ponderar diferentes versões do dilema do Tralli. Esses estudos têm demonstrado que as versões mais pessoais do dilema, como a do homem gordo na ponte, ativam áreas cerebrais associadas à emoção e à cognição social, enquanto as versões mais impessoais, como a da alavanca,
ativam áreas cerebrais associadas ao raciocínio lógico e ao planejamento. As implicações dessas descobertas para a inteligência artificial são profundas. À medida que desenvolvemos máquinas cada vez mais inteligentes e autônomas, surge a questão de como programá-las para tomar decisões éticas. Como podemos traduzir a moralidade humana em algoritmos? Como podemos garantir que as máquinas ajam de forma justa e responsável, mesmo em situações complexas e ambíguas? O dilema do Tralli se torna, nesse contexto, um teste crucial para a ética da inteligência artificial. Se programarmos uma máquina para seguir o princípio utilitarista de maximizar o bem-estar geral, ela poderá tomar decisões que nos pareçam moralmente repugnantes, como sacrificar um indivíduo em nome do coletivo. Mas se programarmos uma máquina para seguir princípios deontológicos absolutos, ela poderá ser incapaz de se adaptar a situações inesperadas e de tomar decisões que salvem vidas. O desafio reside em encontrar um equilíbrio entre esses dois extremos, em criar máquinas que sejam capazes de raciocinar de forma ética, levando em consideração tanto as consequências de suas ações quanto os princípios morais que as guiam. O botão da decisão do cérebro humano é complexo e multifacetado. A neurociência está apenas começando a desvendar seus segredos, mas o dilema do Tralli nos oferece uma janela fascinante para a compreensão dos mecanismos neurais que moldam a nossa moralidade. A busca pela maior felicidade para o maior número de pessoas, o mantra do utilitarismo, soa nobre e altruísta. Mas será que o fim justifica os meios? Uma análise crítica do utilitarismo, no contexto do dilema do Tralli, revela as suas limitações e os seus perigos potenciais. Afinal, a história nos mostra que a busca pelo bem maior pode, por vezes, levar a atrocidades. Uma das principais críticas ao utilitarismo reside na sua capacidade de justificar ações moralmente questionáveis em nome do bem maior. Se o objetivo é maximizar a felicidade geral, então, em teoria, seria possível sacrificar os direitos e o bem-estar de uma minoria em benefício da maioria. Imagine um cenário em que a felicidade de uma grande população depende da opressão de um pequeno grupo étnico. Um utilitarista radical poderia argumentar que essa opressão é justificável, desde que o aumento da felicidade da maioria supere o sofrimento da minoria. O problema da mensuração da felicidade também representa um desafio significativo para o utilitarismo. Como podemos comparar a felicidade de diferentes pessoas? Como podemos quantificar o prazer e o sofrimento? A felicidade é um sentimento subjetivo, influenciado por fatores culturais, pessoais e contextuais. A tentativa de reduzir a moralidade a um cálculo matemático, como propõe o utilitarismo, ignora a complexidade da experiência humana. Um cálculo perfeito da felicidade é, em última análise, impossível. A objeção da integridade moral questiona se o utilitarismo não nos obriga, por vezes, a violar os nossos próprios princípios. Imagine que você é um pacifista convicto, que acredita que a violência nunca é a resposta. Mas, em uma situação hipotética, você se depara com a possibilidade de matar uma pessoa para impedir que ela cometa um genocídio. Um utilitarista argumentaria que você deveria matar a pessoa, já que isso salvaria inúmeras vidas. Mas ao fazê-lo, você estaria violando o seu próprio princípio fundamental, a sua integridade moral. O utilitarismo, nesse caso, colocaria em conflito o seu dever de maximizar a felicidade com o seu compromisso com os seus valores pessoais. A história nos oferece exemplos trágicos de decisões utilitaristas que deram errado. A eugenia, a esterilização forçada e a solução final nazista foram todas justificadas, em algum momento, com base na ideia de que estavam promovendo o bem-estar da sociedade. A eugenia, por exemplo, defendia a ideia de que era possível melhorar a qualidade genética da população, impedindo que pessoas consideradas inferiores se reproduzissem. A esterilização forçada foi utilizada em diversos países para impedir que pessoas com deficiências mentais ou físicas tivessem filhos. E a solução final nazista, o extermínio sistemático de milhões de judeus, foi justificada com base na ideologia de que os judeus representavam uma ameaça à pureza racial. Alemã, esses exemplos nos alertam para os perigos de uma aplicação irrestrita do utilitarismo. A busca pelo bem maior não pode justificar a violação dos direitos humanos,
a opressão de minorias ou a negação da dignidade humana. É preciso encontrar um equilíbrio entre a preocupação com as consequências de nossas ações e o respeito aos princípios morais fundamentais. Uma abordagem mais ética, que busca conciliar o utilitarismo com a deontologia, é o utilitarismo das regras. Em vez de calcular cada situação individualmente, o utilitarismo das regras propõe que sigamos regras morais que geralmente promovem a felicidade. Por exemplo, a regra não matar geralmente leva a um aumento da felicidade geral, mesmo que, em algumas situações específicas, matar possa parecer a opção mais utilitarista. Ao seguir regras morais estabelecidas, evitamos o risco de justificar atrocidades em nome do bem maior e protegemos os direitos e o bem-estar de todos os indivíduos. O dilema do Trolley nos convida a uma reflexão profunda sobre os limites do utilitarismo e a importância de uma ética que combine a preocupação com as consequências com o respeito aos princípios morais. O dilema do Trolley, com sua aparente artificialidade, pode parecer distante da nossa vida cotidiana, mas a verdade é que os princípios éticos que ele evoca são relevantes para uma ampla gama de decisões que tomamos todos os dias. Como podemos aplicar o raciocínio ético a nossos dilemas cotidianos, desde as escolhas mais triviais até as mais complexas? O primeiro passo é identificar seus valores. Quais princípios são mais importantes para você? Honestidade, justiça, lealdade, compaixão. Reflita sobre o que você acredita, sobre o que te guia, sobre o que te faz sentir bem consigo mesmo. Seus valores são a sua bússola moral, o mapa que te orienta em meio à complexidade da vida. Ao conhecer seus valores, você estará mais preparado para tomar decisões que estejam alinhadas com o seu senso de integridade. Em seguida, analise as consequências de suas ações. Quem será afetado por sua decisão? Quais são os possíveis resultados positivos e negativos? Tente prever o impacto de suas escolhas sobre as outras pessoas e sobre você mesmo. Considere as consequências a curto e longo prazo, as consequências diretas e indiretas. Uma análise cuidadosa das consequências te ajudará a tomar decisões mais informadas e responsáveis. Não se limite às opções que se apresentam inicialmente. Considere as alternativas. Existem outras opções além das que você está considerando? Use o brainstorming e o pensamento criativo para explorar diferentes possibilidades. Muitas vezes, a melhor solução não é a mais óbvia, mas sim aquela que surge de uma reflexão mais profunda e de uma análise mais abrangente da situação. Buscar aconselhamento também pode ser útil. Converse com pessoas de confiança. Leia sobre ética. Consulte um especialista. Outras perspectivas podem te ajudar a enxergar a situação sob uma nova luz e a identificar aspectos que você não havia considerado. O diálogo e a troca de ideias são ferramentas poderosas para o desenvolvimento do raciocínio ético. Por fim, aceite a incerteza. Nem sempre é uma resposta fácil, nem sempre é possível prever todas as consequências de suas ações. O importante é agir com integridade, com base em seus valores e em sua melhor análise da situação. E, acima de tudo, reflita sobre suas decisões. Aprenda com seus erros, ajuste sua bússola moral e continue buscando aprimorar seu raciocínio ético. O dilema do Trolley nos ensina que a moralidade não é uma questão de preto e branco, mas sim um espectro de cores com nuances e complexidades infinitas. Não há respostas definitivas, nem soluções perfeitas. O importante é estar disposto a questionar, a ponderar, a refletir sobre o que significa ser uma pessoa ética no mundo de hoje. Ao aplicar o raciocínio ético a seus dilemas cotidianos, você estará contribuindo para um mundo mais justo, mais compassivo e mais humano. O dilema do Trolley não é apenas um experimento mental abstrato, mas também um espelho que reflete a nossa própria moralidade. As escolhas que fazemos diante desse dilema, as justificativas que apresentamos para essas escolhas, revelam muito sobre quem somos, sobre o que valorizamos e sobre como vemos o mundo. Porque algumas pessoas são mais propensas a escolhas utilitaristas, sacrificando um indivíduo em nome do bem-estar coletivo, enquanto outras são mais propensas a escolhas deontológicas, defendendo princípios morais absolutos, independentemente das consequências? A resposta para essa pergunta reside em uma complexa interação de fatores, incluindo a nossa personalidade, as nossas experiências de vida e a nossa educação.
Pessoas com uma maior capacidade de empatia e compaixão tendem a se sentir mais desconfortáveis com a ideia de causar dano a outra pessoa, mesmo que isso resulte em um bem maior. Pessoas que valorizam a justiça e a equidade tendem a se opor a escolhas que consideram injustas, mesmo que essas escolhas maximizem a felicidade geral. O papel da cultura também é fundamental. Diferentes sociedades possuem diferentes normas morais, diferentes valores e diferentes crenças sobre o que é certo e o que é errado. O que é considerado aceitável em uma cultura pode ser visto como abominável em outra. O relativismo ético nos lembra que a moralidade não é um conjunto de verdades absolutas e universais, mas sim um sistema de valores que varia de acordo com o contexto cultural e histórico. No entanto, a busca por valores universais, por princípios morais que transcendam as fronteiras culturais, continua sendo um ideal importante. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, representa um esforço para estabelecer um conjunto de direitos e liberdades que devem ser protegidos em todas as sociedades. A busca por um terreno moral comum, por valores que nos unam como seres humanos, é essencial para a construção de um mundo mais justo e pacífico. A autoconsciência desempenha um papel crucial na nossa jornada ética. Conhecer nossos próprios vieses e inclinações morais, reconhecer nossas próprias fraquezas e limitações é fundamental para tomar decisões mais informadas e responsáveis. A humildade de reconhecer que podemos estar errados, de estar dispostos a questionar nossas próprias convicções, é um sinal de maturidade moral. O dilema do Trolley pode ser uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Ao refletir sobre nossas escolhas diante desse dilema, podemos entender melhor por que as fizemos, quais valores nos guiaram e quais emoções nos influenciaram. Podemos identificar nossos pontos cegos morais, nossos vieses inconscientes e nossas áreas de vulnerabilidade ética. A jornada ética é um processo contínuo de aprendizado, reflexão e aprimoramento moral. Não há um ponto final. Não há um destino final. O importante é estar sempre disposto a aprender, a crescer, a se tornar uma pessoa melhor. A busca por uma vida mais virtuosa, por uma vida que esteja alinhada com nossos valores e com o nosso senso de integridade, é um desafio constante, mas também uma fonte de profunda satisfação e significado. O dilema do Trolley nos convida a embarcar nessa jornada, a explorar as profundezas de nossa própria moralidade e a nos tornarmos agentes de transformação em um mundo que tanto precisa de ética e compaixão. Chegamos ao fim de nossa jornada através do labirinto ético do dilema do Trolley. Mas, ao invés de buscarmos uma solução definitiva, uma resposta que nos liberte da angústia da escolha, devemos revisitar esse dilema como um convite à reflexão, como uma oportunidade para aprofundarmos a nossa compreensão da moralidade e de nós mesmos. O dilema do Trolley não é um problema a ser resolvido, mas sim uma porta de entrada para um mundo de questionamentos e possibilidades. Além do utilitarismo e da deontologia, que dominam o debate ético, existe uma outra perspectiva, que merece ser considerada: a ética do cuidado. Essa abordagem, que prioriza o relacionamento, a empatia e a compaixão, nos convida a olhar para além das regras e das consequências, a nos conectarmos com as pessoas que serão afetadas por nossas decisões e a agirmos com o máximo de cuidado e responsabilidade. A ética do cuidado nos lembra que a moralidade não se resume a um cálculo frio e racional, mas sim a um compromisso com o bem-estar dos outros. Em vez de nos perguntarmos qual ação maximizará a felicidade geral, devemos nos perguntar qual ação demonstrará o maior respeito e consideração pelas pessoas envolvidas. E se, em vez de escolher entre duas opções ruins, pudéssemos encontrar uma terceira via, uma solução criativa que evitasse o dano? A busca por soluções criativas é um elemento fundamental do raciocínio ético. Em vez de nos limitarmos às alternativas que nos são apresentadas, devemos usar a nossa imaginação e a nossa inteligência para encontrar novas possibilidades, para transformar o dilema em uma oportunidade de crescimento e transformação. Jostein Gadio, o autor de O Mundo de Sofia, nos lembra que o mundo precisa de mais filósofos e menos engenheiros. Precisamos de pessoas que sejam capazes de pensar criticamente, de questionar as premissas, de imaginar futuros diferentes. Precisamos de pessoas que sejam capazes de combinar a razão com a emoção, a lógica com a intuição,
a análise com a empatia. Precisamos de pessoas que sejam capazes de nos guiar em direção a um mundo mais justo, mais compassivo e mais humano. Que o dilema do Tralli sirva como um catalisador para a reflexão ética em sua vida. Questione, explore, aprenda e cresça. Não tenha medo de confrontar suas próprias contradições, de desafiar suas próprias convicções. Abrace a complexidade, celebre a diversidade e busque sempre aprimorar seu raciocínio moral. Qual será o seu próximo ato de coragem ética?